Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 6. Nós estamos estudando a vida e a obra do profeta Eliseu. De manhã eu falei Elias, me perdoem. Depois o Felipe falou Elias. Falei, quando for assim do banco ali você grita, Eliseu. Se de repente no meio da mensagem eu falar Elias aqui, me perdoe. Teve uma vez que eu estava falando sobre o rei Ezequias e eu falei várias vezes rei Ezequiel. É um lapso. Isso acontece. 2 Reis, capítulo 6, no versículo 8. O tema da mensagem é os anjos e a batalha espiritual. Então eu peço muita atenção de vocês. Vocês tenham reverência diante da palavra do Senhor. E depois da mensagem nós vamos cear. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Diz assim o texto: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e arco? Ordena que eles sirvam comida, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor.
Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu sou um vaso de barro em tuas mãos e eu clamo pelo poder do teu Espírito agora. Que eu seja tomado pelo teu Espírito, ó Deus, e que meus irmãos sejam edificados pela tua palavra. Proteja a igreja, Senhor Deus, enquanto nós pregamos a tua palavra. E que eles saiam daqui revigorados, Senhor, crendo que o Senhor acampa ao redor deles. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos numa grande batalha espiritual. A questão é que nós não enxergamos a batalha. Nós sentimos o efeito da batalha em nós. Por vezes eu já escutei de irmãos dizendo assim: essa semana estive debaixo de grande opressão e não sabia o porquê. Não sabia o que estava ao meu redor, mas como crente eu sabia que tinha algo acontecendo. Eu não via, mas algo estava acontecendo ao meu redor. Todo cristão verdadeiro está numa grande batalha. E todo cristão verdadeiro tem quem lute por ele. Isso deve revigorar a alma do crente. Porque nunca um crente, nunca estará sozinho numa batalha. Por mais que ele olhe ao redor e não veja amigos, por mais que ele olhe ao redor e não veja nem mesmo os irmãos da igreja juntos, às vezes, nem visita recebe e se sinta sozinho, mas lendo o Antigo Testamento e conhecendo o Novo Testamento, a conclusão que eu chego é: um crente nunca está só. E esqueça essa ideia da solidão cristã. Existe a solitude, que é o tempo que você tira a sós com Deus e fica somente com Deus. E é necessário a solitude, mas a solidão é algo que não existe para o crente. Pastor, mas eu me sinto tão sozinho. Se sentir sozinho não é evidência de estar sozinho. Não confie nos seus sentimentos. Existem anjos ao seu redor. Cristo prometeu estar contigo, não que você sentiria a presença dele. São coisas totalmente diferentes. Então, já de início, eu quero que você coloque na sua mente, no seu coração, jogue na lata do lixo esse pensamento: estou tão sozinho. Ah, se você pudesse ver, se você pudesse ouvir a fala dos anjos nos seus ouvidos, dizendo: não diga que você está só. Eu fui enviado para estar ao seu lado nesse período. Os efeitos da batalha você sente, mas você não consegue ver os companheiros de jornada que vocês têm. O texto aqui, ele inicia no versículo 8 dizendo: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Repara, eu aprendi a ler o Novo Testamento com os óculos do Novo Testamento. Eu aprendi a ler o Antigo Testamento com os óculos do Novo Testamento. Eu olho ao meu redor e eu não vejo nenhum rei da Síria me perseguindo, nem você. Você olha ao seu redor, você não vê nenhum príncipe da Pérsia perseguindo você.
Você não vê nenhum imperador romano perseguindo você. Mas aqui, nessa época, estava acontecendo de fato, existia uma nação, a Síria, que eram os arameus, que odiavam Israel. E eles estavam em guerra. A guerra é cruel. A ideia do rei da Síria aqui é que as espadas penetrassem no ventre dos israelitas. A batalha é cruel. A ideia do rei da Síria era ver as entranhas dos israelitas saírem e as cabeças rolando. A guerra é cruel. A Síria queria ver a cabeça dos soldados de Israel numa bandeja. Ainda que fosse necessária 30.000 bandejas, assim ele faria. Para ver a cabeça dos israelitas nas mãos dele. Agora, quando eu olho para esse trecho, eu sei que existe um exército contra nós. E que o rei da Síria aqui serve apenas para eu detectar que existe uma guerra contra a igreja. Essa história aqui acontecendo num lugar, num período, com homens históricos. Esse rei existiu, Eliseu existiu e tudo mais. Mas para mim significa o exército do inimigo está em guerra contra você e contra a sua igreja. Isso é fato. Agora, o que fazer nessa guerra? Em primeiro lugar, eu já dou esse conselho à igreja. Nós não vamos contra este exército com cavalos, com espada, com machados, com escudos. Nós vamos contra esse exército espiritual hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vencemos pela palavra, e nós vamos ver isso. As armas que a gente guerreia são armas espirituais. Oração, palavra, intimidade com Deus, culto na igreja, louvores. União na igreja, porque se tem um exército acampado e reunido contra nós, nós precisamos estar acampados e unidos. A intercessão também, a intercessão mútua, é uma arma contra os exércitos inimigos. Então nós sabemos que o rei da Síria estava em guerra com Israel. Olha a parte B do versículo 8. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Preste atenção. Sempre que tem uma guerra em jogo, existem estratégias nessa guerra. O rei da Síria é inteligente. Ele tem um lugar estratégico para acampar. Ele tem um lugar em mente onde ele pode saquear os exércitos de Israel. Ele tem um lugar para acampar onde ele vai montar uma emboscada contra Israel. O inimigo é inteligente. O inimigo é estratégico, o inimigo sabe onde acampar. Eu me lembro do apóstolo Pedro dizendo: o diabo é como um leão que anda ao derredor, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então o plano do rei da Síria é um plano bom para a Síria, mas contra Israel. Versículo 9, tem um mais aí. Mesmo todo o acampamento, mesmo com toda a estratégia do inimigo, olha o que o versículo 9 diz. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O que está acontecendo aqui? O rei da Síria tem um forte exército, tem a estratégia, mas Israel tem Eliseu. Israel tem um homem de Deus ali. É algo magnífico que está acontecendo aqui. Eliseu sabe, sem checar o lugar, sem ir ver o lugar, que o rei da Síria está acampado.
Então ele conta para o rei de Israel: não vá por ali, pois o exército do inimigo está acampado naquele lugar. Eliseu é uma bênção em Israel. Profeta sempre é uma bênção no lugar em que ele está. Profeta é uma das maravilhas de Deus no meio do povo. Eu sei que o profeta denuncia o pecado no meio do povo, mas não é só esse o trabalho do profeta. O profeta está ali também para guiar o povo para fora da boca do lobo. Eu entendo aqui o profeta como a palavra de Deus em Israel. O profeta é a boca de Deus no ambiente. Contextualizando aqui, o profeta é a palavra do Senhor em nossa igreja. É a palavra do Senhor pregada aqui que diz: não vá por ali, não ande lá, não passe ali, não olhe para lá, não pare com ela, não pare com ele, desvie do acampamento. O inimigo age assim, assado, assim e assado. A Bíblia já descortinou o plano do inimigo. A figura do profeta em Israel, trazendo para a igreja hoje, apesar de eu crer nos dons espirituais, mas eu quero trazer algo mais sólido hoje, é a figura da ministração da palavra na igreja, exortando, edificando, dizendo: cuidado, orem, vigiem. Então não despreze a palavra pregada. Porque hoje aqui o Senhor está dizendo: o inimigo está acampado em tal lugar, não passe lá. Ele é inteligente e é sagaz. O Novo Testamento diz para a gente não desprezar os ardis do diabo. O Novo Testamento diz para a gente não desprezar a astúcia do diabo. Veja o que ele fez com os nossos pais, com Adão e Eva. Veja o que ele fez com Pedro, veja o que ele fez com Judas. Veja a ousadia dele de tentar fazer o nosso Senhor tropeçar no deserto. Ele é astuto e é sagaz. Mas a palavra de Deus é a nossa luz. Sem a palavra nós não venceremos a guerra espiritual. Pare com manias bobas. Pare com superstições bobas para bloquear a ação de Satanás na sua vida, na sua casa. Pare com atitudes bobas que a Bíblia não manda você tomar. Tem crente ainda muito supersticioso. Repara que aqui Israel não precisa de nada mais do que Eliseu no ambiente. Israel aqui não precisa de sal grosso, rosa branca, campanha. Vamos fazer uma campanha de 7 dias e o mal da sua casa vai sair, mas vai sair só no 7º dia. Se perder a campanha, tem que retornar à campanha. Olha, que Deus a gente segue. O Novo Testamento está aí para nos instruir. Lembra do centurião? Cadê a fé do povo? Cadê a fé do povo? Ele diz para Jesus assim: olha, não precisa entrar em minha casa, Senhor, pois eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Basta apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. É uma palavra. Eu não preciso apalpar, eu não preciso dar voltas na minha casa, eu não preciso marchar em casa. É uma palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Não despreze Eliseu. Deus levantou esse homem, tirou esse homem da agricultura, fez esse homem andar com Elias, fez esse homem receber porção dobrada no Espírito, para usar ele, para guiar Israel. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa: não desprezem os ministros da palavra na igreja local. Incentiva quem está começando, encoraje. Porque quem sabe é um novo Eliseu surgindo para abençoar vocês. Eu preguei na jornada sobre a divisão na igreja de Corinto, né?
O meu tema foi a unidade. E a igreja estava dividida ali, uns dizendo que era de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo e outros se dizendo de Jesus Cristo. Mas eu não preguei o texto em toda a sua extensão, porque no final Paulo fala assim: tudo é de vocês, Apolo é de vocês, Paulo é de vocês, todas as coisas pertencem a vocês, a igreja. Eu pertenço a vocês, irmãos. Os ministros pertencem a vocês, eles são servos de Deus para guiar vocês. Está havendo um glamour no ministério pastoral. É por isso que tem muita gente hoje brigando, questão de gênero, por quem pode ser pastor, quem não pode ser pastor, como se fosse algo excelente, no sentido de glamuroso ser. E por isso que há uma briga ali. Ser pastor não é ser igual um deputado federal, irmãos. Ser profeta não é igual ser presidente da república, onde eles dão a alma para o diabo para chegar no cargo. Eu lembro de Jeremias, quando Deus chamou, ele disse: eu não, Senhor, eu não. Enquanto Jeremias estava dizendo eu não, hoje tem gente brigando para ver se ordena criança, se não ordena criança. Se ordena mulher, se não ordena mulher. Se ordena outras coisas que vocês já sabem, né? Ou não ordena? Homem casado com homem, ordena. Olha onde a gente está chegando. Mas as pessoas estão brigando porque estão vendo o ministério de uma forma errada. É um serviço. O ministério não é glamour. A gente está aqui para servir a igreja. Eliseu está em Israel, não é para todo mundo dizer: olha que homem maravilhoso, mas ele está em Israel para usar os seus dons, para Israel não cair na armadilha do inimigo. Eliseu é útil naquilo que Deus chamou ele para fazer. E a missão dele é essa: rei, não vá lá, porque eu sei que ele montou o acampamento lá. E o rei, que foi chamado para uma outra missão, obedece o profeta. Então, cuidado, irmãos. E protejam e incentivem os novos ministros da palavra que têm se levantado. Porque quem era Eliseu perto de Elias? Nada. Mas como eu usei nada, eu quero dizer mais do nada. Deus colocou uma unção ainda maior do que Elias tinha. E eis aqui a vida e a obra do profeta Eliseu. Olha o versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Repara, o rei achou que tinha na nossa... Para vocês entenderem, né? O rei achou que tinha um X9 no reino dele. O rei achou que tinha um informante ali, dizendo para Elias onde ele acampava. Mas não tinha X9 ali. É porque o Deus de Israel não é Rimon, que é o Deus da Síria. O rei do Israel tem olhos que tudo vê. Aquilo que você diz, até mesmo na sua mente, o Deus da igreja sabe. Deus não é X9, mas Ele é conhecedor de todos os pensamentos, de toda a fala, de toda a intenção do coração. Ele é conhecedor daquilo que passa no coração do diabo, sem o diabo falar, Ele sabe. Ele conhece e domina sobre todas as coisas. O que é o exército da Síria para o Deus de Israel? Deus contava para Eliseu. E o rei, que não entendia essas coisas, achava que era um informante. Até que no versículo 12, um dos conselheiros responde. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel. Olha que palavra profunda agora. Até as palavras que tu falas em teu quarto. Irmãos, isso é profundo. O quarto era o lugar mais íntimo de um rei.
Até as coisas que ele contava ali, provavelmente para a esposa, Eliseu sabia lá em Israel. Por que temes? Porque você teme o desconhecido. Porque você teme o futuro. Porque você teme o que planejam ou o que falam. Até quando vai ficar nessa imaturidade? Esse tipo de oração eu tenho que fazer mental, porque se eu falar o diabo ouve, problema se ele ouve. Porque antes dele ouvir a minha oração, Deus já ouviu o coração até mesmo do diabo. Problema se ele ouve. Eu vou orar em voz alta, todo mundo pode ouvir, não tem problema. Porque é o contrário, irmãos. Quem está discernindo os mistérios aqui não é o diabo, é Deus. E tem gente que ainda acredita, eu vou falar de forma embolada, para o diabo não entender. Não é esse o motivo, não é esse o principal. Isso é o período da infância que a gente precisa deixar de lado. Repara, irmãos, olha o que o texto diz. Não é Israel que tem que estar preocupado com Rimon, que é o Deus da Síria. É o contrário. São os da Síria que tem que estar preocupado com o Deus de Israel, que sabe os mistérios do coração do homem. E tem crente preocupado com o diabo desvendar mistérios. Quem desvenda mistérios é Deus. Vamos sair da infância espiritual. Vamos crescer. Vamos ser fortes. Vamos colocar a boca no pó. Vamos orar. Sabendo que estamos em boas mãos. Lendo essa passagem aqui, até as palavras, rei, que tu falas no teu quarto, Eliseu sabe. Eu lembro de uma cena em que Filipe chama Natanael e diz assim: Natanael, nós sabemos quem é o Cristo, o Nazareno, filho de José. E Natanael diz assim: por acaso pode vir algo bom de Nazaré? E Filipe diz assim: venha e veja. Quando Natanael foi, Jesus não estava no lugar, hein? Natanael foi até Jesus com Filipe. Quando ele chegou na frente do Cristo, Cristo disse a Natanael assim: eles nunca tinham se visto. Jesus diz para Natanael: eis aí um israelita em quem não há falsidade. Aí Natanael diz: como me conhece? Eu te vi, Natanael, quando você estava sentado debaixo da figueira. Antes de Filipe falar, Jesus já tinha visto Natanael. Você sabe o que isso significa? Não é só que Jesus viu Natanael sentado debaixo de uma figueira. É que Jesus viu Natanael embaixo de uma figueira e sabia o que ele pensava, sabia o que ele falava para si mesmo, sabia os pensamentos de Natanael, ele sabia tudo o que se passava com Natanael. Aí Natanael diz: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Aí ele diz: porque eu te vi debaixo da figueira, você creu, Natanael? Você vai ver coisas maiores, você verá o Filho do Homem em pé e os anjos do céu subindo e descendo diante do Filho do Homem. Eu me lembro também de uma passagem de 1 Coríntios 14 que diz assim: olha, se todos aqui falarem em línguas e entrar aqui um ímpio, por acaso ele não vai achar que vocês são loucos? Está na Bíblia, está na Bíblia. Se todos estiverem falando em línguas, o ímpio não vai entender nada. Mas se todos estiverem profetizando, os segredos do coração do ímpio será colocado para fora. Então ele dirá: verdadeiramente Deus está no meio deles. Porque a profecia faz isso, ela tira os segredos e os mistérios do coração do homem e coloca em cima da mesa. Isso pode estar acontecendo hoje. Pessoas sendo pegas. Eu adoro quando as pessoas são pegas de surpresa na igreja. Eu simplesmente fico fascinado com o elemento surpresa que acontece na igreja. Isso é ótimo que aconteça. Quando a pessoa chega na igreja com um segredo no coração e o segredo dela é tirado e jogado em cima da mesa. Aqui o seu segredo. A única explicação é: Deus está falando sim.
E essa pessoa pode glorificar a Deus dizendo verdadeiramente é Deus que está nesse lugar. Isso acontecia em Israel e Eliseu era objeto de Deus para isso. Olha o que o rei da Síria fez. O ímpio é assim, irmãos. Ele resolve atacar Eliseu. O ímpio não tem discernimento nenhum. Versículo 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Dotã ficava a mais ou menos 14 quilômetros de Samaria, que era a capital de Israel. E Eliseu estava ali. Será que Eliseu não ia saber que o rei da Síria estava indo atrás dele? É óbvio. Olha o desfecho. Verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Não é mais Geazi, porque Geazi tinha sido substituído aqui. O servo de Deus, ele é até prudente, porque ele levanta cedo. Mas tem algo que ele não tem ainda. Ele não tem experiência. Ele vê o exército inimigo ao redor da cidade, e ele diz para Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? Olha o versículo 5 do capítulo 6. Quando o ferro do machado do homem cai no rio. Versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Deus usava tanto Eliseu, que sempre quando o inesperado acontecia, eles gritavam: ah, meu senhor, e agora? Ah, meu senhor, o que fazer? Você sabe o que é isso? A unção de Eliseu era notória. Eliseu exalava a unção de Deus. E ele dava provas de que Deus operava muito milagre, ou muitos milagres, através dele. E o homem faz a mesma coisa aqui. Ah, meu senhor, o que faremos? Ele anda com Eliseu, mas ele ainda é inexperiente. É prudente, mas inexperiente. Olha, você sabe o que Deus quer para a igreja? Deus quer para a igreja, a prudência é óbvio. Mas Deus quer também que você saia do estágio onde você sempre diz: ah, meu Senhor, dizendo para um homem: o que eu faço? O que fazer diante disso? E agora? Passa 5 anos e não sabe o que fazer. Passa 10 anos e não sabe o que fazer. Passa 15 anos. Deus não quer gerar crentes mimados. Eu sei que isso é um estágio, isso vai passar. Mas algo que eu falei para vocês um tempo atrás, o que eu aprendi de um homem de Deus é: até quando você vai pregar e falar das experiências de outros e nunca terá as suas próprias experiências com Deus? Até quando você sempre vai agir como aquele a quem Deus não ouve? É bom ter Eliseu do lado, mas é ruim sempre depender de Eliseu. São 2 passagens seguidas em que homens dependem de Eliseu. Eu não quero que esse texto aqui te mantenha no ambiente da inexperiência. Cresça. Cresça espiritualmente, coma alimento sólido. Experimente a orar mais a partir de hoje. Experimente a ler um pouco mais. Experimente a ser mais firme hoje. Pare de ser raquítico espiritualmente hoje. Cresça um pouco mais. Ah, um machado cai. Ah, meu Senhor, e agora? Ah, um exército está ao redor. Ah, meu Senhor, o que faremos? Toda hora. Cresça.
Seja a pessoa que será procurada por outros. Seja você essa pessoa. Eu ouvi uma vez que ministério pastoral é falar a outros quando você está precisando de uma palavra. Que o ministério é abraçar quando você está precisando de abraço. Que o ministério é sorrir quando você não quer sorrir para alguém que já não sorri mais. É orar por outro enquanto você já não ora por você mesmo há tempos. Mas sabe qual é o nome disso? Responsabilidade. É se colocar no lugar onde Deus te chamou para estar. Quando você cresce, vem responsabilidades. Quando você cresce espiritualmente, vem responsabilidades espirituais também para a sua vida. Mas não fuja, não corra. Você será necessário para a igreja. É óbvio, Eliseu não exorta ele aqui. Eu lembro quando os discípulos estavam no barco e viram Jesus dormindo em meio à tempestade. Qual é a lógica? Qual é o normal a se fazer? Se eu estou num barco, tem uma grande tempestade, o mar está revolto, o vento violento, provavelmente raios nos céus, e pela minha experiência o barco vai virar. Mas se eu olho para o canto do barco e vejo Jesus dormindo, o que um homem de fé faria? Eu vou dizer para você o que um homem de fé faria. Deitaria e dormiria. Um homem de fé, vendo Jesus dormindo, se ele está dormindo, eu vou deitar também. O que um homem de pequena fé faz? Acorda. O Senhor não se importa que morramos? Homens de pequena fé. Eu aprendi uma coisa. Se Deus está no ambiente, não importa a maneira em que Ele está, o fato dele estar no ambiente, para mim, já se torna o ambiente mais seguro do mundo. A tempestade pode estar destruindo o ambiente, mas se Deus está ali, não importa a forma em que Ele esteja, o ambiente é seguro. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Será que você chega nesse estágio? Onde parece que Paulo chegou. Como eu disse para vocês, Eliseu já tem uma maturidade espiritual muito grande. Olha o que ele diz, a resposta do profeta no versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Qual é o motivo da calma de Eliseu? Olha, se eu falo isso para vocês num aconselhamento pastoral, normalmente não adianta muito, eu preciso desenvolver mais. Eu preciso trazer mais elementos no aconselhamento para sossegar a sua alma. Uma vez eu estava aconselhando um senhor que estava com fortes dores aqui no lado direito. E no meio do aconselhamento das palavras, ele começou a mexer o pescoço. Ele dizia: pastor, eu não mexi o pescoço, agora eu estou mexendo o pescoço. Através das suas palavras. Eu preciso esticar às vezes a corda um pouco mais, trazer mais elementos. Se eu digo apenas, olha, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, normalmente não adianta para crente. Porque crente quer um pouco mais. Quem me dera chegar no estágio em que eu ouça apenas uma brisa de Deus e já confie plenamente. Quem me dera chegar nesse estágio em que uma pessoa olhe para mim e diga: só confia no Senhor, e eu abro um sorriso, amém. Mas devido o coração duvidoso, é necessário alongar mais. Então Eliseu diz: olha, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles.
E aqui é inferência, tá? Não é que está no texto, não. Eu imagino Eliseu olhando para ele olhando para Eliseu e olhando para os inimigos. Tá, os que estão conosco, mas cadê eles? Cadê eles, Eliseu? Aí vem a oração de Eliseu no versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, olha agora, irmãos, e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. As colinas estavam tomadas de anjos, de carruagens flamejantes. Eu não preciso ver mais carruagens. Você sabe por quê? Eu não preciso mais ver o exército de anjos ao meu redor. Você sabe por quê? Porque Eliseu já viu por mim. Se Eliseu diz, eu creio. Nós não vamos ver os anjos, irmãos. Essas passagens no Antigo Testamento servem para você crer, para você depositar sua fé. Ainda que não veja nenhum anjo, você sabe que eles estão lá, porque Eliseu viu, para que você não veja. Eliseu são os olhos da igreja. Contando e relembrando a igreja, vocês não estão vendo, mas eles estão ao redor de vocês. Agora repara, quanto mais o ambiente é mau, é cruel, quanto mais o ambiente é maligno, mais reforço espiritual nós temos. Porque no início, quem prestou atenção, sabe que o rei da Síria levou carros, carruagens e o exército para pegar Eliseu. Então Deus envia carros, carruagens de fogo e um exército celestial para cercar Eliseu. A colina toda tomada. Aí eu me lembro do Salmo 34, versículo 7. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Aí eu lembro do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Eu lembro de Hebreus 1,14, que diz assim: os anjos são espíritos ministradores que trabalham para o bem daqueles que estão sendo salvos. Eu lembro de Atos 12, quando Pedro estava preso, sozinho, acorrentado, e o anjo do Senhor veio e quebrou as correntes e diz: saia, Pedro. Eu lembro de Jesus, quando Pedro arrancou a orelha de Malco, ele diz: olha, se eu quisesse, não viria um exército dos céus para me livrar. Como nós estamos estudando às quartas-feiras, os anjos são reais. Eu lembro que quando Jesus morreu na cruz, e quando as mulheres chegaram no sepulcro no terceiro dia, o sepulcro, dentro do sepulcro, tinha 2 varões de branco dizendo: por que procura entre os mortos aquele que vive? Repara, o sepulcro estava vazio do cadáver de Jesus, mas ele não estava vazio. Durante um período curto, o sepulcro foi a casa dos anjos. Eles existem, eles já foram vistos por homens, e eles estão aqui hoje. Saia daqui crendo nisso, crente. As colinas estão tomadas ao seu redor. E o exército é de fogo, é bravo, é valente. Tem Miguel, quem sabe Gabriel, os maiores anjos ao nosso redor. Não tema, ó bichinho de Jacó, nem te apavores, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento. Eu seguro na tua mão com a minha destra vitoriosa. Eu lembro de Deus dizendo para Josué: Josué, somente te peço isto, seja forte e corajoso, Josué. E logo depois Josué se depara com o comandante do exército dos céus e ele cai por terra. Porque existia um anjo e ele diz: o Senhor é por mim ou contra mim?
Esse texto é maravilhoso para mostrar aos crentes: nós não estamos só. E eu não estou aqui para conversar com o anjo, não. Eu só converso com o anjo que eu vejo. Se eu não vejo, eu não converso. Eu só deixo eles falarem, agirem. E nem oração para anjo, não. Também não. Eu sei que eles estão ao meu redor. Mas eu não converso com eles, só se aparecer. Para eu falar, tem que aparecer. E Deus abriu os olhos desse homem e ele pôde ver as colinas cheias de anjos. Mas agora, olha o outro efeito. Versículo 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Eliseu orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Esse texto deixa bem claro a diferença do ímpio e do regenerado. Coisas espirituais só se discernem espiritualmente. É por isso que às vezes o ímpio não entende. Chama a gente de louco, zombam da gente, mas na verdade, eles que são cegos. Se tivesse um ímpio aqui, bem ímpio mesmo, iria zombar. Esse pastor acredita em anjo. Mas na verdade é ele que é cego, é ele que não enxerga. Aqui está a diferença do ímpio para o crente regenerado. Nós vemos o que os outros homens não veem. É por isso que a gente não pode temer como eles temem. É por isso que o crente não pode entrar em pânico como eles entram. Eu sei que nós passamos momentos difíceis por causa da nossa natureza humana. Mas o certo é o crente se levantar confiando em Deus. Esse é o certo. Eu sei que crente tem problema com ansiedade, tem problema com pânico, tem várias crises, eu sei, mas o certo é romper isso através da confiança em Deus. Porque nós vemos o que eles não veem. Irmãos, isso é muito interessante porque eu uso até mesmo essa parte para ler alguns textos das Escrituras e eu faço a oração que eu aprendi com um dos salmistas, que diz assim: Senhor, abra os meus olhos, ó Deus, abra os meus olhos. Eu já contei essa experiência para a igreja. Uma vez eu enfrentei um período de uma aridez espiritual muito profunda. E eu olhava para a minha Bíblia fechada na minha mesa e eu dizia: eu não vou ler, porque eu já li e não acontece nada. E eu olhando e pensando: Senhor, eu sou pastor, e eu não confio mais que o Senhor vai falar. E eu olhei para a minha Bíblia, ela olhou para mim. Eu falei: eu não vou ler, não vou nem abrir, porque eu já tentei, e só me deu raiva. É verdade. Porque eu lia e piorava. Aí eu voltei para o quarto, olhei para a Bíblia, ela olhou para mim e eu saí. Aí eu falei: quer saber? Eu sei que não vai acontecer nada. Eu sei que eu vou ler e vou acabar tendo raiva de novo, porque Deus não vai fazer nada. Eu sentei na minha cadeira, abri a Bíblia na minha mesa, e eu comecei a ler a Bíblia. Versículo 1, nada. Versículo 2, nada. Versículo 3, raiva. Versículo 4, mais aridez. Versículo 5, frieza. Versículo 6, nada. 7, nada. 8, nada. 9, nada. 10, eu estava chorando aos pés de Deus. Porque os meus olhos foram abertos e um rio de água viva inundou a minha alma. É como se Deus estivesse dizendo: é assim mesmo. Eu abro os seus olhos para que você veja. Não duvide da minha palavra, não importa o seu período, não importa a sua inexperiência agora, a sua aridez, Deus abre os seus olhos agora. Não duvide de Deus. Para que eu vou orar? Nada acontece? Ore. Eu sei que quando a igreja está cantando louvores, eu estou cantando, eu não estou sentindo nada, sempre tenho agora um pensamento: mas no próximo algo pode acontecer. Mas no próximo Deus pode avivar a minha alma. No próximo a igreja toda pode sofrer um avivamento.
Uns ficaram cegos e o outro estava vendo os anjos. E os ímpios não viram nada disso. O estudioso chamado Warren Wiersbe vai dizer que provavelmente esses homens não ficaram cegos da maneira como a gente vê. Ele propõe a ideia de que Deus montou uma ilusão para eles. Ele argumenta nisso baseado em que parte? Baseado no versículo 19. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E o Wiersbe vai dizer: homem cego não pode ser guiados por ninguém. Eles não podem andar como um exército cego vai andar. Então esse teólogo propõe a ideia de que Deus montou uma ilusão para eles. Eles achavam que estavam indo para um lugar onde eles pegariam o homem que eles queriam pegar. A vista um pouco embaçada, mas eles podiam andar dentro de uma ilusão criada por Deus. Outros teólogos vão defender, sim, um tipo de cegueira. Mas olha para onde Eliseu leva eles. Versículo 20. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria, no quartel-general de Israel. Agora eles viram todos os soldados de Israel em volta deles, ou seja, agora a gente está perdido, a gente vai morrer. 21, estou caminhando para o final. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? O rei chama ele de meu pai com respeito espiritual. Eliseu respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Isso era uma ética da guerra na época. Ordena que lhes sirvam comida, bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Na antiguidade, dar banquete por inimigo era um tratado de paz. É isso que Eliseu queria, a paz. E a última parte do texto. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, porque tinha profeta em Israel. A palavra do Senhor é essencial para a igreja. Os profetas são importantes para a igreja. Os ministros são importantes para a igreja. Deus sabe fazer o inimigo parar de te atacar. O texto começa: o rei da Síria montou guerra contra Israel. E o texto termina: e as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Tinha profeta envolvido, Deus envolvido, anjos envolvidos, e a paz aconteceu. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai permanecer por longo período, ele não vai permanecer muito tempo, ele vai fugir. Confie em Deus. Eu quero encerrar aqui, fortalecendo vocês, trazendo a memória de que o nosso Jesus nos cerca. Quando João voltou para trás em Apocalipse para ver quem falava com ele, João relata que viu um filho de homem, um homem como ser humano, um ser como ser humano, com os cabelos e a cabeça branca como a neve, com uma roupa que ia até os pés e um cinturão de ouro. Os olhos desse ser eram como chamas de fogo. A voz dele era como muitas águas. Os pés dele eram como um latão reluzente. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E ele disse que a face desse ser brilhava mais do que o sol no seu maior fulgor. E esse ser disse para João: não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. E João nos conta que esse ser estava entre os castiçais, que eram as igrejas. Por que temer o exército que está montado, se aquele que é o Senhor da glória está entre os castiçais? Eu quero que vocês saiam daqui mais fortes hoje. Que as suas pernas parem de tremer agora. Vá
a luta. Creia em Deus. Você é amigo dos anjos. Existe uma guerra espiritual, mas ela sempre acaba em paz para a igreja e para Israel. Que Deus abençoe sua vida, curve sua cabeça.